E aí, pessoal que curte desvendar os mistérios da vida e do coração, já sentiu aquela fisgada inesperada ao conhecer alguém, uma conexão que parece coisa de outro mundo? Aquela sensação de que o universo de repente deu um empurrãozinho para unir vocês, tipo um roteiro de cinema? É quando tudo encaixa, os olhares se prendem como ímãs, e as conversas voam em profundidade, fazendo a gente pensar: é agora, achei a tal pessoa, minha cara metade. Mas e se eu te contasse que, na maioria das vezes, essa faísca toda não tem nada a ver com o amor que a gente sonha? E se, lá no fundo, o que você enxergou naquela pessoa não era ela, mas um pedaço esquecido de você mesmo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia que pode virar sua cabeça de ponta cabeça, mas que promete mudar seu jeito de ver os relacionamentos para sempre. Se esse papo já te fisgou, dá logo um like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que prometem tocar sua alma. Carl Jung, um verdadeiro mestre na arte de decifrar a mente humana, soltou uma verdade que, no começo, parece um soco no estômago, mas que ilumina tudo. O outro é, na verdade, um espelho da gente. E quando a gente sente aquela sintonia avassaladora com alguém, aquela que gruda na alma, isso pode estar mostrando não o que a gente adora no outro, mas o que anda fazendo falta dentro de nós. É estranho demais pensar assim, né? A gente cresce ouvindo que amor é encontrar alguém que te encaixa perfeitamente, que preenche o vazio que aperta, que faz a vida ter cor. Só que Jung via a coisa por outra lente. Ele acreditava, com uma fé inabalável, que o que realmente nos puxa para alguém é aquilo que a gente não enxerga ou não aceita em nós mesmos. Sabe aquela pessoa que chega feito um tsunami na sua vida, que balança suas estruturas, que te tira do prumo e te faz repensar tudo? Às vezes, ela não veio para ficar, não. Ela veio para te dar um toque, para mostrar algo que você deixou de lado bem escondidinho, enterrado em alguma gaveta da alma. Pode ser uma carência que você jamais quis encarar de frente. Pode ser uma parte sua que você trancou às 7 chaves por vergonha ou medo. Pode ser até um desejo que pulsa no peito, mas que você nunca teve a fibra para viver. E então, essa pessoa surge e parece que traz tudo isso à luz, feito um sol. Mas não é ela que faz a mágica. É o reflexo que ela te devolve, um espelho que te obriga a olhar. É como se a vida, de repente, jogasse alguém no seu caminho para te sacudir, para te sussurrar: olha aí o que você precisa ver sobre você mesmo. E o mais surreal é que nesse turbilhão de emoções, a gente confunde essa revelação com uma paixão avassaladora, com um destino selado, com o verdadeiro amor. A verdade que dói, mas liberta, é que, em muitos casos, não era amor, era um eco. A gente se apaixonou pela imagem que aquela pessoa despertou em nós, pela promessa de que, com ela, a gente se sentiria completo, feito um quebra-cabeça resolvido. Mas aí o tempo, aquele senhor implacável, mostra que o feitiço se quebra, que a magia vira um peso, uma cobrança que sufoca, uma angústia que aperta, uma insegurança que corrói. E a gente se pega perguntando com a alma na mão: mas o que diabo aconteceu? A resposta, segundo o mestre Jung, é de uma simplicidade cortante. O espelho parou de mostrar o que você queria ver e começou a exibir o que você precisava encarar. O amor de verdade, o que vale a pena, não nasce quando a gente encontra alguém que nos preenche. Ele começa quando a gente, finalmente, para de procurar do lado de fora o que anda quebrado dentro da gente. Mas esse entendimento exige uma jornada, porque dói para valer perceber que aquela pessoa que parecia a alma gêmea talvez tenha sido só o reflexo de um buraco que existia em você. Mas calma, não é ruim, não. Ao contrário, é o primeiro passo de um grande despertar. Existe uma pergunta que cedo ou tarde bate à porta de todo mundo. Por que a gente acaba caindo de amores por pessoas que nos machucam, que nos fazem sentir pequenos, inseguros ou até invisíveis? Parece um contrassenso, um verdadeiro nó na garganta. Afinal, se o amor é para ser bálsamo, por que ele rasga tanto a gente?
Jung tinha uma visão poderosa que clareia muita coisa. A gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Ou, colocando de um jeito mais cru, a gente atrai aquilo que ainda está emaranhado dentro da gente, sem solução. A dor que a gente arrasta em silêncio, as carências que tentamos esconder debaixo do tapete, as feridas de infância que nunca cicatrizaram. Tudo isso cria um campo invisível ao nosso redor. E sem perceber, a gente começa a ser puxado, feito um ímã, para pessoas que ativam justamente essas feridas. Não é uma escolha que a gente faz pensando, é algo que vem do inconsciente. Às vezes, o que a gente chama de amor à primeira vista é só uma identificação profunda entre duas feridas abertas, sem remendo. É como se, por baixo de toda uma atração que brilha, existisse um pacto mudo. Eu acendo sua dor e você acende a minha. E é aí que mora o perigo, a armadilha invisível. A gente se joga nessas relações achando que achou algo único, quando na verdade o que encontramos foi uma chance, dolorosa, de encarar de perto tudo aquilo que a gente insistiu em esconder de nós mesmos. A pessoa que mais te corta pode estar apenas te mostrando o quanto você já se machucou por dentro e nunca teve coragem de olhar. É por isso que, muitas vezes, quanto mais a gente se entrega, mais vulneráveis a gente se sente. Porque, no fundo, aquela pessoa está mexendo em algo que vem de muito antes. Traumas que se arrastam, memórias que adormeceram, medos que se enraizaram. E essa conexão que arrebata não é necessariamente amor. Pode ser o eco de um abandono que você viveu lá atrás e nunca superou. É o eco de uma rejeição que você engoliu a seco. É o eco daquela sensação de não ser o bastante, de não ser visto, de não ser o escolhido. E, de repente, essa pessoa aparece na sua vida, feito um raio, e reacende tudo isso. Você se sente atraído não porque ela te faz bem, mas porque ela te faz reviver um roteiro que já é conhecido. E o que é familiar, mesmo que doa, dá uma falsa sensação de segurança. Parece absurdo, mas o inconsciente prefere o que já sabe, mesmo que seja doloroso, a arriscar o terreno desconhecido da cura. Jung chamava isso de repetição inconsciente. A gente se enrosca com quem ativa nossas feridas porque, em algum canto da alma, a gente acredita que dessa vez será diferente, que agora a gente vai conseguir consertar o que quebrou, que essa nova pessoa vai finalmente nos dar o que faltou no passado. Mas a verdade é que ninguém pode fazer isso por você. E é aí que muita gente tropeça, porque espera que o outro traga o remédio, mas o outro só traz o espelho. Espera que o outro traga amor, mas o outro só traz o reflexo. Espera que o outro traga segurança, mas o outro só acende o medo que já morava ali, escondido o tempo todo. É um choque enxergar isso, eu sei. Dói perceber que a gente talvez não tenha se apaixonado pela pessoa, mas pela sensação que ela provocava, e que essa sensação, muitas vezes, era só o atestado de uma dor antiga. Mas, meu amigo, reconhecer isso é o primeiro passo para sair desse ciclo que te prende. Existe uma pérola de sabedoria atribuída a Carl Jung, que de tão verdadeira chega a cutucar. Tudo o que nos irrita no outro pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Isso é o que ele chamou de a lei do espelho. Pode parecer uma ideia estranha no começo, mas para e pensa comigo. Quantas vezes você se incomodou profundamente com alguém e depois, com a poeira baixada, percebeu que aquele comportamento de alguma forma também morava em você? Talvez não com a mesma intensidade, talvez você não fizesse a mesma cena, mas lá no fundo havia um eco, um ponto cego, algo em você que não queria ser visto e que de repente apareceu lá, refletido no outro, como um espelho jogando luz numa parte da sua sombra. É disso que Jung falava. Ele acreditava que o mundo lá fora, especialmente as pessoas com quem a gente se enrosca, funciona como um reflexo do nosso universo interior. E esse espelho, ele nem sempre mostra o que a gente gostaria de ver. Muitas vezes,
Ele escancara, sem dó nem piedade, justamente o que a gente mais tenta esconder de nós mesmos. Por exemplo, se alguém te dá nos nervos por ser um exibido, pode ser que lá dentro você tenha um pedacinho seu que também quer se mostrar, mas que foi sufocado. Se alguém te faz sentir aquela inveja que queima, talvez esteja apenas acendendo um desejo que você nega em si mesmo. Se alguém te dá um chega pra lá, pode ser que você também ande se rejeitando, em gestos miúdos, há muito tempo. É desconfortável, eu sei. Dói pensar assim, porque a gente foi criado para crer que o problema é sempre do outro, que o outro é um insensível, um egoísta, um narcisista de carteirinha, um imaturo de marca maior. E pode até ser que ele seja mesmo, poxa, mas o X da questão aqui não é sair em defesa do outro, é perguntar, com uma honestidade que queima: por que isso me sacode tanto? O que dentro de mim está sendo tocado por essa faísca? Esse é o convite da lei do espelho. Olhar menos para fora e mais para o próprio umbigo, não como um castigo, mas como um caminho que leva à consciência. Porque quando a gente começa a decifrar o que o outro está refletindo, a vida deixa de ser uma novela cheia de dramas e vira uma jornada de autoconhecimento. Cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma mensagem, uma pista, um reflexo. Às vezes, a mensagem é um afago, outras vezes, vem embrulhada em conflito, frustração, rejeição. Mas o espelho nunca mente. Ele mostra aquilo que a gente precisa ver, não o que a gente gostaria de enxergar. O problema é que, em vez de encarar esse espelho com a coragem de um leão, a maioria de nós reage. A gente briga com o reflexo, julga com o dedo em riste, acusa sem dó, se afasta correndo, tenta quebrar o espelho para não ter que ver a imagem que ele devolve. Só que isso não muda absolutamente nada, porque o que precisa mudar não está lá fora, está aqui dentro. E é por isso que certas situações se repetem, feito um disco arranhado. É como se a vida insistisse em nos mostrar as mesmas cenas, mas com outros atores. Relacionamentos que parecem clones, dores que ecoam, padrões que se repetem como um filme em looping. E a gente, coitado, vai achando que tem um azar tremendo no amor ou que o universo conspira contra a gente. Mas, na real, o espelho só está tentando fazer o trabalho dele, nos mostrar a verdade que a gente insiste em não ver. A lei do espelho não é sobre engolir sapos em silêncio, nem sobre romantizar relações que te fazem mal. É sobre usar o desconforto como um portal, um sinal de que ali existe algo que precisa ser olhado de perto, acolhido, compreendido. Não para mudar o outro, mas para transformar a si mesmo. A gente cresceu com uma ideia que de tão romântica virou um perigo. A de que o amor é encontrar alguém que nos preenche, que existe uma metade perdida por aí, a tal alma gêmea que vai chegar e tapar todos os buracos da gente. Como se a felicidade estivesse lá fora, feito uma donzela esperando ser resgatada, dependendo de um encontro perfeito para finalmente acontecer. Mas e se essa ideia de tão bonita estiver nos deixando cada vez mais vazios por dentro? Jung tinha uma visão que balança as estruturas. Para ele, os relacionamentos não servem para tampar buracos, não. Eles servem para revelar o que já vive dentro de nós. E é por isso que tanta gente se frustra, se machuca ou fica perdida nas relações. Porque a gente se aproxima do outro esperando que ele seja nosso curandeiro, que resolva nossas inseguranças, que prove nosso valor. Mas, ninguém consegue fazer isso por você, e nem deveria. Porque o papel do outro não é te completar, é refletir o que já existe em você. Quando você entra num relacionamento esperando ser salvo, o que você está gritando mesmo, que baixinho é: eu não me basto, eu preciso de alguém para me sentir inteiro. E isso joga um peso nas costas do outro que ninguém aguenta. Ele não vira apenas um parceiro, ele vira uma espécie de muleta emocional, uma esperança ambulante, um projeto de cura que não é dele. E o que acontece quando essa pessoa, coitada, não consegue atender a essas expectativas que não são dela? A gente se decepciona, se frustra e muitas vezes
Joga a culpa no outro por não suprir nossas carências, quando, na verdade, essas carências já estavam ali, firmes e fortes, bem antes da relação sequer começar. Jung acreditava que o amor de verdade nasce do encontro entre dois seres inteiros, duas pessoas que não estão procurando se completar, mas sim se encontrar. Gente que já olhou para dentro, já encarou suas sombras e que agora tem algo a oferecer, não por necessidade, mas por transbordar. É como se, em vez de dois copos meio vazios tentando se encher um no outro, fossem dois copos transbordando, se misturando, somando, fazendo a vida virar poesia. Mas para chegar nesse lugar de inteireza, a gente precisa ter a coragem de ficar um tempo sozinho. Não no sentido de se isolar, mas no sentido de voltar para casa, para si mesmo. De investigar o que te dói, de entender por que você sente o que sente, de aceitar pedaços seus que você talvez tenha jogado fora a vida toda. Porque enquanto você estiver tentando se completar com o outro, vai atrair relações que nascem da carência, da dependência, do medo. Relações que parecem um incêndio no começo, mas que vão te afastando cada vez mais de quem você realmente é. Agora, quando você se aproxima de alguém, não porque precisa, mas porque escolhe, tudo muda, vira outra história. O laço não é mais feito de ausência, e sim de presença. Você não está ali esperando que o outro te cure. Você está ali para crescer junto, para dividir, para compartilhar o que você já construiu dentro de si. E esse tipo de relação é mais leve, mais genuína, mais profunda. Mas para isso, primeiro a gente precisa jogar fora o mito da metade da laranja, porque ouça bem, você não é metade de nada. Nunca foi. Você já é inteiro, só ainda não se tocou disso. Quando um relacionamento vira fumaça, a primeira coisa que muita gente faz é apontar o dedo feito um rifle. A culpa foi dele. Ah, ela me fez de boba. Ele era um moleque imaturo. Ela só me usou. E pode ser que tudo isso seja verdade, quem sabe? Mas Jung faria outra pergunta, que vira o jogo. O que essa relação revelou sobre você? Essa pergunta muda tudo, porque em vez de ficar remoendo o que o outro fez, você começa a perceber o que aquela história, por mais espinhosa que tenha sido, despertou, escancarou ou desenterrou dentro de você. Ele ou ela pode ter sido um espelho perfeito dos seus medos, das suas carências, da sua dificuldade de impor respeito, da sua mania de se anular, da sua sede de amor que virou dependência, ou então da sua força que você nem imaginava ter, do seu valor que você só começou a enxergar depois que o castelo desmoronou. E, de novo, não é sobre justificar o que o outro fez. Se houve traição, desrespeito ou abuso, isso precisa ser visto, encarado. Mas reconhecer não é o mesmo que carregar o fardo para sempre. A cura, aquela que alivia a alma, vem quando, depois da dor que aperta, você pergunta com a coragem de um samurai: por que eu me prendi ali tanto tempo? Por que eu engoli migalhas? Por que eu me calei quando a alma pedia um grito? O que eu esperava encontrar nessa pessoa que, na verdade, eu preciso encontrar em mim? Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho de voltar para si, de parar de jogar nos outros o que você não quer encarar no próprio espelho. E, olha, não tem escola melhor para isso do que os relacionamentos que viraram passado. Porque quando você olha com a honestidade de um farol para o que se foi, descobre que aquela pessoa, por mais que tenha te machucado, foi um espelho. Um reflexo de algo que precisava ser visto, que estava escondido, pedindo atenção. Às vezes, o espelho mostra a nossa fragilidade, outras vezes, a nossa força bruta. Às vezes, ele escancara o quanto a gente aceitava pouco. Outras, o quanto a gente ainda não sabia se amar de verdade. Tem gente que passa anos repetindo: ele me destruiu. Mas aos olhos de Jung, talvez o que tenha sido destruído não foi você, foi a ilusão que você construiu, a imagem que você tinha de si mesma, da vida, do amor. E sim, dói. Mas depois dessa dor que rasga, vem algo que é um bálsamo: a reconstrução. E reconstruir não é voltar a ser quem você era, é renascer com consciência,
feito uma fênix. É olhar para trás e entender que você não se perdeu, você se encontrou. Na dor, você descobriu onde ainda doía, onde ainda faltava a sua presença, onde você se abandonava para ser aceito, onde você se calava com medo de ser deixado. E isso é imenso, é um tesouro, porque significa que aquele relacionamento, mesmo que tenha virado lembrança, cumpriu seu papel. Não o papel de ser para sempre, mas o papel de te mostrar algo que você precisava ver. A vida, usando o outro como instrumento, te deu um espelho. E agora que você viu, você não é mais a mesma pessoa. Existe uma ideia que muita gente carrega, mesmo sem perceber, a de que a felicidade só chega quando a gente encontra a tal pessoa, como se a vida estivesse em modo de espera por esse grande encontro, e enquanto ele não vem, tudo parece meio pela metade. Mas Carl Jung diria, a jornada mais importante que você pode fazer é para dentro de si mesmo, e essa jornada não depende de ninguém. Não é fácil aceitar isso, porque desde crianças somos ensinados a sonhar com o amor como se fosse a resposta para todos os problemas. Filmes, livros, músicas, todos repetem a mesma canção. Alguém incompleto encontra o outro, se apaixona, e aí sim, tudo se encaixa. Só que na vida real, essa lógica, de tão romântica, costuma gerar mais frustração que sorrisos, porque quando você joga no outro a responsabilidade de te completar, você se abandona. Você entrega a chave da sua paz para outra pessoa. E o problema é que ninguém aguenta carregar esse peso por muito tempo. Jung falava sobre a inteireza, um estado onde você se reconhece como suficiente. Não perfeito, não com tudo resolvido, mas inteiro. Uma pessoa que sabe que tem suas falhas, que carrega feridas, que tem um passado, mas que mesmo assim, não precisa de outro ser humano para se sentir viva, pulsante. Estar inteiro não é se isolar, não. É estar em paz com a própria companhia. É saber estar só sem sentir aquele vazio que dói. É olhar no espelho e não desviar o olhar. É poder escolher alguém por afinidade, por um desejo que vem da alma, não por uma carência que aperta. E veja bem, querer amar e ser amado é natural. A conexão com o outro é parte da nossa essência. Mas o amor de verdade só acontece quando ele deixa de ser uma necessidade e vira uma escolha consciente. Quando você não está ali tentando preencher um vazio, mas sim transbordar aquilo que já borbulha em você. É diferente de dizer, preciso de você para ser feliz. É dizer, eu sou feliz e quero compartilhar essa felicidade com você. Essa é a virada de chave. Porque quando você se sente inteiro, você para de aceitar menos do que merece. Você para de correr atrás de migalhas emocionais. Você para de tentar provar seu valor para quem não enxerga e começa a construir relações que são mais saudáveis, mais autênticas, mais leves. Ser inteiro é saber que mesmo quando o outro vai embora, você continua de pé, feito um carvalho, porque a sua raiz não está fincada no outro, está em você. É claro que isso é um processo, um caminho. Ninguém acorda um dia simplesmente curado. Leva tempo, leva umas dores que apertam, leva momentos de silêncio que ensinam. Mas cada passo nessa direção vale a pena. Porque cada vez que você se escolhe, mesmo em meio à saudade que sufoca, a carência que insiste, a vontade de voltar atrás, você vai se fortalecendo. Você percebe que sua felicidade não começa quando alguém chega. Ela começa quando você, finalmente, para de se abandonar. A maioria das pessoas enxerga a dor como um inimigo, algo que precisa ser fugido a todo custo. Quando dói, a gente corre, se distrai, se anestesia, se joga na festa, mergulha no trabalho, se entope de coisas só para não sentir. Mas Carl Jung via a dor por outra lente. Para ele, a dor era uma mensageira, uma espécie de professora da alma, um convite para olhar onde a consciência ainda não chegou. E essa visão muda tudo, porque quando você para de brigar com a dor, você começa a ouvir o que ela quer te dizer. E quase sempre,
Ela está apontando para alguma parte sua que foi ignorada, rejeitada, silenciada. Uma parte sua que grita, não por maldade, mas porque quer ser vista, acolhida. Pensa nas vezes em que você se sentiu rejeitado, traído, sozinho. A dor que veio disso, por mais cruel que tenha parecido na hora, estava apontando para algo lá dentro. Talvez uma ferida, antiga de abandono. Talvez um sentimento de não merecimento que corrói. Talvez um medo de ficar só que nunca foi olhado de perto. E enquanto essas feridas ficam escondidas, elas continuam mandando no seu jeito de amar, de se relacionar, de se proteger. Você pensa que está escolhendo alguém por amor, mas na verdade está tentando fugir de uma dor que ainda está aberta. Jung dizia que aquilo que a gente nega nos controla, e a dor que é ignorada volta de outras formas, com outras pessoas, em outros cenários, mas sempre com a mesma mensagem: olha para mim. E quando você finalmente para e olha, algo começa a se mover, a se transformar. Você percebe que a dor não era o fim, era o começo. Era um sinal, uma passagem, um empurrão para um lugar mais verdadeiro dentro de você. É claro que dói. Encarar as próprias feridas não é simples, não. Mas é muito mais libertador do que passar a vida inteira tentando fugir delas. Porque fugir só prolonga o sofrimento, só te mantém no automático, repetindo os mesmos roteiros, escolhendo os mesmos tipos de relação, carregando os mesmos medos. Tudo isso também dói, só que de um jeito silencioso, que vai drenando sua energia aos poucos. Agora, quando você aceita que a dor tem algo para te ensinar, ela começa a se transformar, feito uma borboleta. Ela deixa de ser uma pedra que atrapalha e vira um mapa, te mostrando onde você ainda está preso, onde precisa soltar, onde está na hora de florescer. E com o tempo, você descobre que algumas das maiores dores da sua vida foram também as maiores chances de se conhecer, de se aprofundar, não porque você merecia sofrer, mas porque a vida, assim como o inconsciente, usa todos os meios possíveis para te sacudir, para te acordar. E às vezes, acordar dói, mas depois desse despertar, nada mais volta a ser como antes, porque agora você sabe onde doeu, sabe por que doeu e principalmente sabe que a dor passou por você, mas não ficou. Quando a gente começa a remendar as feridas da alma, existe uma armadilha sutil, uma ideia que nos persegue, a de que para ser alguém evoluído, iluminado ou completo, a gente precisa apagar tudo que é feio dentro da gente. A raiva que queima, o ciúme que corrói, a insegurança que nos prende, o medo que paralisa, o desejo de controle que sufoca. Mas Carl Jung enxergava isso de um jeito totalmente diferente. Para ele, curar-se não é se tornar uma estátua perfeita, não. É integrar o imperfeito. É aceitar que dentro de você existe luz e também sombra. Existe amor e também ego. Existe coragem e também medo. E que tudo isso faz parte do que é ser humano. Tudo. A verdadeira cura não vem da negação, nem de trancar as 7 chaves, o que te assusta. Ela vem da integração, ou seja, do ato de reconhecer as partes que você esconde e acolhê-las como parte da sua história, como quem abraça um velho amigo. Jung dizia: aquilo que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. E é por isso que, quanto mais você tenta parecer só a sua melhor versão, mais desconectado você se sente, mais um vazio aperta. Porque há pedaços seus gritando por espaço, pedindo para existir, para serem ouvidos, para serem compreendidos. A raiva que você tenta esconder pode estar te alertando sobre os limites que você nunca aprendeu a fincar. O ciúme que você finge não sentir pode estar te mostrando o medo de não ser suficiente. A insegurança pode ser só um reflexo de partes suas que ainda anseiam por um sim, por uma aprovação que não vem de fora.
Você pode olhar para tudo isso com o peso do julgamento ou com o carinho da compaixão. Integrar não é se render ao caos, não. É assumir o controle de verdade. É parar de se sabotar, parar de se partir em pedaços, parar de se declarar em guerra com você mesmo. A verdadeira força não está em esconder a sombra debaixo do tapete, mas em assumir a responsabilidade por ela. Em vez de apontar o dedo para o outro, você começa a perguntar com a alma aberta: o que isso aqui está me mostrando sobre mim? E isso, meu amigo, muda o jogo. Muda a forma como você vive, como você se relaciona, como você sente. Porque, quando você se aceita por inteiro, sem faltar um pedaço, você para de esperar que alguém te salve. Você para de exigir perfeição dos outros, porque sabe que ela não existe nem em você. Você começa a ver com mais empatia, a amar com mais liberdade, a viver com mais leveza. Jung chamava isso de integração do self, o momento em que todas as partes se encontram e se olham nos olhos, sem disfarces. Não existe mais lado bom ou lado ruim. Existe um ser humano em constante construção, com luzes que brilham, sombras que dançam, cicatrizes que contam histórias e uma potência que explode. E isso é liberdade pura e simples, porque quando você deixa de sonhar com o que deveria ser, você finalmente se permite ser. Uau! Que jornada, não é mesmo? Espero que essa conversa tenha acendido uma faísca aí dentro e te ajude a enxergar suas relações sob uma nova luz. Se você sentiu que esse vídeo tocou em algo importante para você, deixa seu like aqui embaixo. Ele me ajuda demais a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam desse insight e para continuar desvendando os segredos do coração e da mente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quero muito saber o que você achou e se já viveu alguma dessas situações que discutimos. Deixa seu comentário aqui embaixo. Suas histórias enriquecem muito a nossa comunidade. A gente se encontra no próximo vídeo.